Olá, nesse vídeo agora eu vou estar apresentando e indo um pouquinho mais a fundo na questão das ondas, né? Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando assim como que elas se comportam na realidade e aqui eu vou estar começando a entrar na questão da explicação da onda eletromagnética. Eu vou virar o vídeo aqui e bem no cerne da questão. Então, a onda eletromagnética, o que eu estou fazendo aqui? Eu desenhei aqui uma vela, tá? E essa vela, ela representa o que? O fogo. O fogo, ele é a fonte de iluminação. Por que eu botei o fogo aqui? Porque a iluminação, propriamente dita, ela é uma emissão de fótons, tá? Que são as partículas, que são determinadas partículas de luz. E essas partículas, o comportamento delas de deslocamento é exatamente o comportamento ondulatório, porque as partículas de luz, a luz, ela é caracterizada por uma onda eletromagnética que sai de um mesmo ponto de origem. E ela, assim como as partículas, assim como na fenda dupla, que eu falei nos vídeos anteriores, ela se comporta como onda. E é exatamente isso, esse tipo de comportamento que você observa aqui. Só que esse comportamento, obviamente, é o comportamento que está vendo em duas dimensões, na qual a luz está se espalhando para todas as direções. E ela se espalha exatamente nesse formato ondulatório, que é um formato de ondas. Não só a própria luz, mas as partículas elas também têm esse formato ondulatório. Mas isso eu vou entrar no segundo ponto. E explicando um pouco melhor, numa percepção mais 3D, vamos assim dizer, numa visão mais tridimensional, seria uma coisa muito parecida com essa daqui. Então você tem a vela e as ondas elas se afastam, elas se alastram para fora da vela no formato tridimensional, então elas vão para todos os lados e nessa percepção essa informação da onda chega até a sua vista e você captura essa imagem do fóton que saiu da partícula de luz que saiu do ponto do fogo, da vela ou de uma luz ou de qualquer fonte de luz, de iluminação, visível ou não visível, só que aí no não visível você não enxergaria, mas qualquer fonte de luz gera um fóton e esse fóton vai atravessar o espaço usando a onda, usando o traço de onda até chegar a você. Então, exatamente nesse exemplo aqui, essas linhas aqui estão representando os picos das ondas, se afastando em 3 dimensões. Então, vindo na sua direção e para todas as direções, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Então, no conceito de onda, é exatamente isso que acontece. Agora, como que eu posso fazer isso daí ficar trazer um pouco mais de entendimento sobre essa questão? Né? Quando a onda ela acontece durante o deslocamento no espaço, existem vários comportamentos da própria onda, por assim dizer. Quando a partícula de fóton ela sai da fonte dela, ela se interfere com ela mesma. Então, a quantidade de fótons que sai de uma fonte de luz é uma quantidade tão grande e tão estonteante que formam exatamente o que a gente está acostumado a enxergar quando a gente acende uma luz. Então, voltando um pouquinho aqui essa questão, isso daqui também funciona para uma antena de rádio difusão. Então, quando você olha para aquelas antenas, uma antena que joga a informação da televisão, é exatamente isso. Imagina que a antena, em cima dela, é como se tivesse uma vela em que ela está transmitindo aquela luz. Só que é uma luz que a gente não enxerga, uma luz eletromagnética num pulso inferior ao pulso da luz visível. No caso da luz de pulsos inferiores, a gente chama de infravermelho, e pulsos superiores a ultravioleta ou acima disso. Então, os pulsos de ondas de energia que são superiores à faixa da luz visível, começam a ter uma quantidade muito grande de energia. Então, aí são pulsos de raio-x, de raios gama, que são extremamente prejudiciais à saúde, à nossa saúde. Mas a questão aqui é, o comportamento tanto de uma vela, de uma lâmpada de luz, é exatamente igual a de uma antena. Agora, a grande questão, a parte interessante disso é o seguinte: as ondas de luz, elas têm um comprimento muito baixo. E as ondas, por exemplo, de rádio, o comprimento delas já é um pouco maior. Então, elas já conseguem atravessar sólidos que para essas ondas, se a gente enxergasse
essas ondas seriam transparentes para elas, por isso que elas conseguem entrar em casas, por isso que as televisões funcionam, as ondas de celular, a mesma coisa, elas conseguem atravessar muitos mais materiais do que as ondas de luz propriamente ditas. Então, se você tentasse imaginar uma antena, seria uma onda de luz que praticamente todas as superfícies seriam como se fosse de vidro. Então ela atravessaria tudo, absolutamente tudo, assim como as ondas de Wi-Fi, das antenas de conexão da internet, enfim. Essas ondas elas conseguem atravessar todas as superfícies exatamente pela característica delas serem ondas longas, bem mais longas que a onda de luz, e o material não atrapalha completamente a transmissão dessas ondas. Então, o material não seria 100% transparente, mas seria um pouco fosco, dependendo do tipo de material. Então, tendo esse conhecimento e um pouco dessa abstração, né? Eu já estou bem longo aqui nesse vídeo, mas isso é um pouco para trazer um pouco assim essa percepção de como que a onda funciona. Aqui eu estou tentando sair um pouco da questão da onda, de probabilidades, da física quântica, mas é entender que a onda ela tem esse comportamento, a onda eletromagnética, e isso aí pode ser útil na hora de representar o comportamento das ondas quando elas estão no espaço propriamente dito. Então, a onda propriamente dita, ela pode ser usada para ajudar a imaginar como que seria uma onda de probabilidade, uma onda de partícula acontecendo no espaço aberto, num espaço em branco como esse aqui. Então é isso, eu vou encerrar aqui esse vídeo. Se gostou, se tiver dúvida, se eu não fui muito claro, por favor, deixe seu comentário aí, que eu vou tentar ser o mais claro possível isso. Então, muito obrigado aí pela sua atenção.